Fala pessoal, meu nome é Eduardo Valmeide, sou especialista em ciência organizacional e vim trazer hoje um caso, ou quebrar na verdade um mito para vocês, de que turnarounds não são coisas exclusivas de grandes empresas. É possível fazer uma virada total na sua operação e até mais fácil quando a empresa é menor, em pouco tempo, sabendo exatamente o que vai ser feito e não indo na base do achismo. Eu vou contar um caso para vocês aqui, um caso de um cliente, que eu estou finalizando o processo com ele agora, que é um cliente do mercado digital, tá? Que já tem uma peculiaridade específica aí, que é um mercado muito volátil. Porém, para somar o grau de dificuldade nesse caso, esse cliente ele trocou o modelo de negócio. Até ano passado, trabalhava com a base de lançamentos, então entradas de caixa grandes em períodos específicos, para um modelo de perpétuo, que muda muita coisa. Então já sentiu aí um baque. Só que esse sentir o baque na operação, que bate no comercial, bate no faturamento, ele seria um baque menor se a estrutura organizacional tivesse mais preparada. Então o que aconteceu? Só para entender o caso, né, a grande chamada, mudando as peças, a gente conseguiu diminuir o escopo, o bloco de pessoas na empresa pela metade. Então, de 8 para 4 pessoas e aumentar o faturamento em 175%. E como que foi feito isso, na verdade? Primeira coisa, quando eu entro numa empresa para fazer uma consultoria desse tipo, uma virada de total, de um choque de gestão, digamos assim, o ponto fundamental é entender quem faz o quê. Qual o papel da pessoa para a empresa. Porque tem vezes que a pessoa está ali meio como acessório ou como quase uma, digamos, uma escora emocional. Para o dono ou para o negócio mesmo, né? A pessoa já foi muito importante para o negócio um tempo atrás e agora não é mais. Então isso tem um peso, tá? E a primeira coisa é mapear isso. Então, nós vimos, na verdade, eu vi nessa análise e mostrei para a pessoa, né, para o dono da empresa, que essa circunstância fazia com que eu tinha 7 pessoas, né, porque o dono não conta, 7 pessoas fazendo as coisas muito pela metade, muito fragmentadas, e sem de fato ter uma função ali que seria uma função, digamos, promissora. Então, tarefas que a pessoa fazia uma vez por semana ocupavam uma folha salarial de 30 dias, o que não fazia o menor sentido. Então, a partir daí, a gente foi investigando qual que era o core do negócio da empresa e vendo qual que era a aplicação de cada pessoa ali. Bom, dava para associar, dava para redesenhar cargos? Dava, e isso é minha expertise, é o que eu mais gosto de fazer, inclusive, redesenhar o cargo de acordo com a capacidade de quem estava nessa empresa. Obviamente, avaliar o potencial cognitivo nessa hora é fundamental, para eu saber qual é a carga que eu posso colocar de tarefas para uma pessoa, para ela poder de fato render bem e não dar problema, não espanar, não sofrer com aquilo e a empresa também não sangrar com essa escolha. Então, o primeiro passo foi esse. Então, investigar as pessoas e o que elas faziam e daí começar a filtrar. Então, pessoas que não tinham tanta capacidade ou que faziam coisas muito específicas, não fazia sentido ficar na empresa. Só para você entender o grau de dificuldade, a empresa estava trocando cebolas, como se diz. Ela ganhava o dinheiro, tinha um faturamento que era igual ao consumo, ao gasto, e às vezes até inferior. Então, ficava no 0 a 0. Pagava todo mundo, tinha um pequeno prolabore diminuído para o dono e a empresa ficava no 0 a 0. E aí, com o passar do tempo, dessa evolução, dessa mudança de cargos, nas primeiras 2 semanas, nós desligamos 4 pessoas ou prestadores de serviço que estavam ali quase como pessoas associadas e passamos a redesenhar qual que seria a função para cada um que ficou. E esse redesenho foi muito importante, porque o efeito dele foi muito rápido. Em 44 dias, o faturamento subiu 175%, com metade das pessoas. Então, a economia de folha salarial foi cerca de 70%, perdão, 30%, porque eu recomendei que, como haveria uma sobra que remunerasse melhor, aqueles ficaram que iam fazer mais trabalho, super natural. Tá? Super natural. E foi feito isso, as pessoas ficaram mais felizes, ganhando mais, fazendo mais coisas não tão complexas,
dentro daquilo que elas conseguiam fazer e entregando um bom resultado. Isso gerou um aumento de 175% no faturamento. Óbvio, permaneceu assim? Não, porque houve ajustes. Então, flutuou, deu uma queda por causa de uma questão de pessoas do comercial que não ficaram, não tiveram aderência à empresa, e agora está na fase de recuperação, estruturando e até ampliando o time, contratando novas pessoas, porque agora sim existe demanda. O grande defeito, ou um dos grandes defeitos, é contratar por, vou falar a palavra certa, ego. Todo mundo cresce em equipe. Se eu falar que estou contratando, eu estou bem. De fato, a percepção é essa. Só que você pode entrar numa rua sem saída, num buraco, de contratar por contratar, só para poder agradar os outros e, de fato, ferrar você mesmo. Então, não entra nessa. Contrata só quando você tem demanda. Então, o ponto fundamental dessa história é que você deve, que esse case dessa empresa mostra muito bem isso. Você deve gerar a demanda, então, deixar a empresa cheia de trabalho em um determinado setor para constatar que, opa, aqui não estão dando mais conta. Se não dão mais conta, eu contrato mais gente. E isso faz com que exista uma dinâmica interna na empresa que sempre vou estar afogando algum setor. E quando afogo esse setor, eu vou lá e auxilio ele a contratar. Esse step by step de afogar e desafogar é o que faz a empresa crescer de maneira saudável e ordenada, e não com base em ego. Então, para você ver, não é nada do outro mundo. Existe uma ciência por trás disso. Não faço na base do feeling, mas eu vou seguindo um processo que é totalmente replicável para uma pequena empresa, para uma média empresa, para uma grande empresa e até para uma multinacional. Então, se você quer aplicar na sua empresa, é plenamente possível, tá? Basta você entender ou saber por onde começar, o que estruturar, como estruturar e botar para executar. Óbvio, e que é muito importante falar, eu posso ter uma leitura excepcional e entender muito bem o que está acontecendo. Agora, se você não topa aquilo que eu falo, não rola. Nesse caso, por exemplo, se a pessoa, o dono da empresa, não topasse aquilo que eu coloquei como plano de ação, não aconteceria a mudança que aconteceu. Então, existe um ponto duplo. E a pergunta que eu deixo para você é, você de fato quer mudar uma coisa na sua empresa? Ou está tudo bem? Ou se vierem te mostrar um caminho melhor, ou um caminho que teoricamente é mais rápido, no mínimo para você testar, você topa testar? Ou você fica sempre enclausurado na sua certeza? Esse é um ponto de boa reflexão. Até a próxima. Valeu? Se não nos acompanha aqui e não segue, me segue aqui no YouTube. Também estou no Instagram e tem agora a Level Work, que é a minha empresa de seleção usando o método de ciência organizacional. Também está no Instagram. Um abraço. Valeu.